A aula da semana passada falhou o áudio, né? Então eu vou regravar aquela aula lá sobre lutas e vou colocar na sala de aula, tá? Então, pessoal, desse bimestre essa é a nossa última aula, tá? A gente não vai ter outra aula, pelo menos em princípio, programada, porque hoje eu já vou explanar o conteúdo que foi passado na semana passada, nessa semana e o conteúdo da semana que vem, ok? Então eu já vou matar logo aí os 3 conteúdos, até porque é o seguinte, vocês vão ter mais uma atividade só, tá ok? Que vai ser colocado semana que vem. Semana que vem é a semana do dia 14 ao dia 18, tá? Então, vai ser postada semana que vem já a última atividade e amanhã vai ser colocada na plataforma uma atividade de recuperação para quem não fez nenhuma das atividades, tá? Porque a maioria delas já está fechada, falta fechar só a dessa semana e a da semana que vem que vai abrir ainda. Então, vai ser postada uma atividade de recuperação. Não são todos os alunos que vão fazer, tá? Só vai fazer aquele aluno que vai receber essa atividade, tranquilo? Então, se você não receber amanhã, de manhã, nenhuma atividade extra escrita atividade de recuperação, não se preocupe que você está bem, tá ok? Bom, pessoal, vamos lá então. Vamos falar um pouco sobre consciência corporal. O que é a consciência corporal? Para que serve? Professor, eu tenho consciência de que eu tenho um corpo, mas você sabe como é que seu corpo funciona, você sabe se posicionar, se localizar no espaço que você ocupa. Então, são algumas dessas coisas que a gente vai discutir e falar um pouco hoje, ok? É uma aula curta, uma aula rápida, e aí, conforme for, se vocês tiverem alguma dúvida, coloca no chat. Na hora que eu terminar a explanação, eu abro para as perguntas de vocês, tá? E aí, se alguém quiser depois abrir o áudio para perguntar alguma outra coisa a mais, a gente faz esse bate-papo, ok? Vamos lá. Se meu áudio estiver falhando, por favor, me avisem, porque na semana passada me avisaram, mas me avisaram baixinho e aí eu acabei não ouvindo. Vamos lá? Bom, consciência corporal, o que é? É a capacidade de uma pessoa em conhecer o seu próprio corpo, como funciona, suas limitações e condições físicas internas e externas. Professor, beleza, igual eu te falei, eu sei que eu tenho um corpo, eu sei que ele funciona, eu sei que meu braço eu consigo levantar, baixar, ok. Mas você consegue perceber, por exemplo, que musculatura do seu braço você utiliza mais quando você está tentando pegar alguma coisa pesada no chão? Outra coisa, por que as pessoas, quando vão levantar uma caixa pesada do chão ou de cima de uma cadeira, geralmente elas envergam a coluna e não agacham? Por exemplo, você consegue perceber quando você fica muito tempo sentado ou muito tempo deitado, que a sua musculatura das costas ela começa a ficar dolorida? Então são essas perguntas que a gente precisa refletir sobre isso. Saber que eu tenho um corpo, isso eu sei, porque eu consigo ir de um lugar para o outro, eu tenho um corpo e eu consigo que esse corpo se movimente. Ou seja, esse meu corpo ele tem as mobilidades preservadas. Só que como eu vou, tá? É que é o ponto-chave para que eu possa ter a minha consciência do meu corpo. Reconhecer sinais que o organismo emite em momentos de alerta. Então, por exemplo, agora que a gente está nesse período de pandemia, que a gente está nessa época aí de ficar em casa, muitas vezes a gente fica sentado o dia inteiro, você consegue perceber, por exemplo, que essa coluna lombar, que é aquela parte de baixo, ela começa a doer um pouco mais. Que é diferente, por exemplo, de quando a gente está na escola e que a cada 50 minutos, geralmente, vocês levantam para trocar de sala, fora, às vezes, que vocês levantam durante toda a aula. Enquanto a gente está tendo aula, vocês levantam, vão jogar papel no lixo, levanta, vai mexer com o colega, levanta, vai pedir um papel, levanta, vai pedir uma lapiseira, levanta, vai só atrapalhar o outro colega. Então, são esses movimentos, na verdade, essa troca de movimento, que faz com que a gente evite essas dores. Por quê? Porque a gente vai alterando a posição em que a gente está
e vai alterando o nível de movimento. Então, se eu estou parado, praticamente eu só estou... Se eu estou sentado, na verdade, né? Praticamente eu estou movimentando só os membros superiores, tá? Os braços. Beleza? Vamos para a próxima. Efeitos no dia a dia. Então, quando eu tenho uma consciência corporal, o que ele tem de efeito no meu dia a dia? Ele me auxilia na minha... Deixa eu pegar o apontador aqui. Ele me auxilia na correção dos movimentos cometidos no dia a dia. E aí, postura na hora de sentar e permanecer sentado. A postura que eu preciso ter na hora de levantar um peso, a postura que eu preciso ter na hora de fazer um determinado movimento. Se eu sei que, por exemplo, eu vou pegar um peso do chão, a musculatura da minha perna vai fazer a maior parte do esforço e o meu braço vai fazer um percentual diferente. Por quê? Porque a ideia é que eu coloque esse peso muito mais na perna, que são os membros mais fortes, do que na minha musculatura da minha coluna. Ah, professor, mas eu malho lombar. A minha lombar é forte, sim. Mas, por exemplo, se você fosse uma pessoa que trabalhasse com carga e descarga, e aí são os famosos chapas, tá? O chapa é o cara que fica na estrada, muitas vezes, e o caminhão, o motorista do caminhão, o caminhoneiro, ele contrata esse chapa para ajudar a descarregar o caminhão. Então, imagina só, você pegando caixas e caixas todos os dias de um peso de 30, 40 quilos. Ou seja, geralmente esses caras aí têm 90, 100 quilos, é praticamente metade do seu peso, tá? Gera melhorias nas habilidades e nas condições físicas. E aí é importante a gente conhecer o limite do corpo. Por quê? Porque aumenta a capacidade de autoconhecimento quando eu conheço o meu limite do meu corpo. Então eu sei que, por exemplo, se eu tentar fazer um movimento de alongamento muito mais intenso, muito mais puxado, tá? Eu posso causar uma lesão. Então saber qual é o limite do meu corpo é importante. Ao mesmo tempo em que desafiar o meu corpo também é importante. Porque eu não posso simplesmente considerar o seguinte, não, eu tenho que saber qual é o limite do meu corpo. Aí eu sinto uma dorzinha muscular, por quê? Porque eu sou aquela pessoa sedentária que nunca faz nada na minha vida, né? Eu fico só sentado jogando videogame, eu não ando, não jogo, não pedalo, não faço nada. E aí, eu começo a sentir aquela dorzinha de sentir a minha musculatura alongando, de sentir que está trabalhando um músculo que nunca foi trabalhado praticamente. Então eu preciso compreender a diferença entre essa dor do alongamento e a dor extenuante, tá? De uma prática de atividade física mal feita, por exemplo. E aí a minha consciência corporal vai me dar esse conhecimento, tá ok? Então é aqui que entra a capacidade de autoconhecimento do seu corpo, beleza? Eu não sei quem está com o áudio ligado aí, mas quer falar alguma coisa? Beleza, desligou. Melhora na execução dos movimentos e a hora certa de parar. Então, tudo isso aqui está incluído no que eu acabei de falar, tá? Eu vou saber, a partir do momento que eu sei o meu limite corporal, eu sei a hora de parar de fazer aquele exercício ou parar de fazer aquela atividade física, tá? Vocês devem ter visto numa das Olimpíadas, isso é um filme, esse já é uma história antiga já. Antiga, mas nem tanto também, né? Teve uma atleta, e eu não recordo o nome dela agora, é uma atleta de atletismo, tá? Ela concluiu a maratona praticamente desmaiando. Eu vou ver depois se eu consigo achar o vídeo para passar para vocês, ou então colocar lá na sala de aula. Então isso é um desafio extremo do seu corpo. Ah, professor, mas por que ela não parou? Bom, ela não parou porque ela estava no meio de uma competição, o que é diferente do nosso caso. A gente não vai competir. Tá? A gente está lá para quê? Para deixar de ser pessoa sedentária. Ok? E aí eu preciso saber o quê? Eu preciso entender quais são os músculos que estão sendo utilizados e a postura ideal para desempenhar uma ação. Volto a dizer, as atividades do nosso dia a dia. A minha consciência corporal, ela vai me ajudar muito, tá? No desempenho das atividades do meu dia a dia. Ok? Próximo. Prevenção. E aí ajuda a prevenir o quê? Problemas que podem ser prevenidos, dores musculares e articulares. Professor, mas eu fui no médico, ele disse que, como eu sou adolescente, eu sinto muita dor na canela,
por causa do meu desenvolvimento. Eu sinto muita dor no joelho porque ele diz que eu estou crescendo. Pode ser que sim, pode ser que não. Tudo depende de algumas coisas que você precisa se perguntar. Por exemplo, eu sou uma pessoa que eu faço atividade física, eu sou uma pessoa que me movimenta, porque, por exemplo, nessa época de pandemia, e eu senti isso, nessa época de ter que ficar em casa sem sair praticamente, a gente sai só para fazer as coisas que são extremamente necessárias, e olhe lá ainda, eu comecei a sentir muitas dores. Mas por quê? Porque eu deixei de fazer todas as atividades físicas que eu fazia. Então eu deixei de pedalar. Vocês lembram que ano passado eu ia para a escola de bicicleta? Até no começo desse ano eu cheguei aí algumas vezes. Então eu deixei de pedalar, deixei de jogar futebol, principalmente jogar handball com vocês. Deixei de fazer musculação, deixei de fazer minha corridinha. Então, ou seja, quando você para de fazer essas atividades físicas, você começa a sentir dores também. Então, ou seja, não é só, professor, mas eu não quero fazer nada porque eu vou sentir muita dor. Beleza, não tem problema não. A conta chega, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A gente tem que ficar muito atento a isso, tá? Essa prevenção de dores musculares. Se você deixa uma máquina parada, principalmente a nossa máquina, que é o corpo, que precisa de movimento, tá? Essas dores elas vão chegar muito mais cedo do que se você for uma pessoa mais ativa. Previne o que mais? Previne dores crônicas. O que são as dores crônicas? As dores crônicas, na verdade, que eu tenho aquela dor aguda, tá? São dois tipos de dores praticamente que eu tenho. A dor aguda, que é a dor momentânea. Então, por exemplo, o que é uma dor aguda? Eu comecei hoje a fazer uma caminhada. Fiz lá uma caminhada de 2 quilômetros. Quando eu chegar em casa, a musculatura da minha perna vai estar extremamente dolorida, tá? Resolvi depois de fazer minha caminhada de 2 quilômetros, agora eu vou fazer uma caminhada de 5 quilômetros. Quando eu voltar para casa, a minha perna vai estar dolorida. Mas a pergunta é, a minha perna vai ficar dolorida o resto da semana? Não. Tá? Ela vai ficar dolorida aí 1, 2 dias, no máximo estourando 3 dias. Tá bom? Então, isso é a dor aguda. Essa é a dor momentânea, ou seja, é decorrente de uma atividade física que você não tinha costume de fazer. Beleza? Igual, por exemplo, vocês jogam handball lá na escola, ou quem gosta de jogar handball joga mais vezes, mas quem não joga, joga só lá na escola. E aí chegou em casa depois com o braço destruído. O que é isso? Isso é uma dor aguda. Por quê? Porque você não tinha o hábito de fazer atividade física, de jogar handball. Beleza? Vou seguir. Dores crônicas são as dores de longo prazo. São as dores que te acometem por um longo período da sua vida, que basicamente são isso aqui, ó, artrite e fibromialgia. A artrite, como o próprio nome já fala, e aí se você parar e pensar um pouquinho, tem a ver com articulação. Ok? Aqui, ó, articulação. It é inflamação, tá? E arte de articulação. Fibromialgia. Mialgia vem de músculo. Fibro, de fibra. Então, tem relação com as fibras musculares, tá? Uma inflamação que acontece nas fibras musculares. Então, geralmente, quando muda o clima, as pessoas começam a sentir muita dor também. Ok? Então, pessoal, quando vocês tiverem dificuldade assim para descobrir o que a palavra quer dizer, divide ela que fica mais fácil. Beleza? Então, conhecendo o próprio corpo, o indivíduo consegue evitar ações que desencadeiem o problema. Seguindo. Bom, e aí aqui a gente tem algumas sugestões, soluções, algumas coisas para tentar ajudar, porque assim, é fácil a gente dizer, você é isso, você é aquilo outro, você é sedentário, você é tal. Mas e aí, como é que eu faço para resolver isso? Ou para dar uma amenizada, pelo menos? Olha só, quando você fica sentado por longos períodos, tá? Qual é a ideia? A ideia é que você possa colocar um apoio embaixo dos pés. Uma caixa de sapato já ajuda. Professor, mas não tenho caixa de sapato, não tem problema não. Tá? Qualquer coisa, livro grande, alguma coisa assim, que, claro, se você for
apoiar o pé com o sapato, né, calçado, que possa, por um acaso, ser estragado. Então, aí, livro já não serve, ok? Mas, por exemplo, serve um balde virado de cabeça para baixo, de boca para baixo, já ajuda, tá? Então, é só tentar colocar alguma coisa embaixo dos pés. Se você ficar muito tempo em pé, você pode fazer a alternância do peso entre as duas pernas, ou caminhar um pouco. Só que aí, isso aqui, ó, a alternância do peso, é importante você tentar controlar o tempo de cada lado. Por quê? Porque você vai sobrecarregar aquela perna durante um tempo. Tá? Então, vamos supor, a cada 10 minutos você troca, faz a alternância do peso entre as pernas. Musculação, tá? Professor, mas todo médico fala que musculação queima o músculo, não sei o que e tal, porque a gente é adolescente e não é bom isso. Bom, eu falo o seguinte, o médico, ele entende de doença. O professor de educação física, ele entende de prevenção, tá? Então, musculação é uma coisa, qualquer tipo de atividade física, pessoal, e aí coloquem uma coisa na cabeça de vocês, tá? Ela tem indicação e contraindicação. Ela não tem proibição, atividade física, ok? Só que toda atividade física, e é independente do que for, até se for hidroginástica, tá? Se você fizer em excesso e com excesso de peso, vai te prejudicar. Então tenham sempre isso em mente. Tudo que é excessivo é prejudicial. Tudo que é demais atrapalha, faz mal, tá? Ah, professor, então você está querendo dizer então que a gente pode fazer musculação? Sim, pode. Só que com a supervisão de um profissional especializado, tá? Ou seja, um professor de educação física, ok? E com a indicação que ele fizer de peso e de atividade para você. Ah, então não vou poder fazer qualquer tipo de exercício de musculação? Não, não é todo tipo, tá? Até porque você não vai ser fisiculturista, então não tem necessidade de você fazer um monte de exercícios de musculação. Tranquilo? Bom, próxima coisa, sair do sedentarismo. Primeira coisa que a gente agora está num período meio difícil, né? Mas, por exemplo, você pode fazer todos aqueles exercícios que a gente fazia na quadra, e aí quem lembra, quem prestou atenção e quem participava vai saber fazer. Todos aqueles exercícios que a gente fazia na quadra, ele pode ser feito em casa, tá? Ah, professor, mas eu não tenho uma quadra dentro de casa para poder correr. Não, você não precisa correr, mas você pode fazer polichinelo, polissapato, agachamento, abdominal, flexão de braço. Você pode fazer tudo isso, ok? Dica para adquirir consciência corporal é prestar atenção na respiração, no movimento dos músculos durante a inspiração, que é a fase em que você puxa o ar para dentro do pulmão, e a expiração é a que sai o ar, ou seja, vai para a parte externa do seu pulmão. Ok? Então, toda vez que você tiver em dúvida, mas eu não consegui desenvolver minha consciência corporal ainda. Porque muita gente acha que é impossível, é difícil pra caramba, mas não é, tá? Não é difícil você ter consciência corporal. Então, vamos passar. Bom, concentração. Manter no movimento presente é fundamental. Manter no momento presente é fundamental para desenvolver a consciência corporal, tá? E a ginástica holística é outro exercício que a gente indica também. O que é a ginástica holística? A ginástica holística nada mais é do que você trabalhar todas as partes do seu corpo, tá? Membros superiores, pescoço, membros inferiores, tórax, lombar, tudo. Você vai trabalhar tudo. É uma ginástica integral, ok? A consciência corporal ela é aprimorada aos poucos, com cada escolha do dia a dia. É preciso saber que ela é também uma escolha de vida e que faz toda a diferença para um futuro mais saudável e duradouro. E aí a gente muda de assunto aqui e vamos entrar agora no Pilates, só que é uma mudança de assunto que é relacionado ainda à consciência corporal. Porque o Pilates, quando ele foi criado, na verdade, deixa eu ver. Tá, é isso mesmo. O Pilates, ele é um nome mercadológico, tá? Por quê? Porque quando o Joseph Pilates, que foi o cara que criou o Pilates aqui, ó, ele criou com o nome baseado na contrologia,
que é o quê? Que é você controlar os seus movimentos, tá? Então, olha só, começou a surgir novos estilos, passou a ter um valor comercial muito grande. O nome Pilates, tá? Surgiram novos estilos e variações. Hoje em dia, nem tudo que se chama Pilates segue a técnica de Joseph Pilates, tá? Ou seja, você tem algumas coisas que vão variar. Então, basicamente, são dois estilos, que é o Pilates original e o Pilates contemporâneo. Então, o nome original era Contrologia, que vai o quê? Vai de um nível, ele é dividido em exercícios, ou seja, presta atenção, é o mesmo exercício, só que o exercício para iniciante ele é baseado no nível de dificuldade. Esse mesmo exercício que o iniciante fazia, o intermediário também faz, só que com um nível de exigência maior do que o iniciante e menor do que o avançado, tá? E por fim, o exercício do avançado, que é o mesmo exercício dos outros dois, só que com um nível de exigência muito maior, ok? Então, olha só, a gente tem uma evolução dentro desses níveis, que é o quê? Que ela é progressiva até que o aluno consiga executá-los, né, os exercícios, com um nível de perfeição exigido. Então, o que muda, na verdade, entre esses níveis aqui é só o nível de exigência, tá? É o nível de dificuldade, o nível de precisão, porque são os mesmos exercícios, ok? Então, alguns dos seguidores hoje em dia ainda seguem o método da contrologia. Bom, e aí do original, a gente vem para o contemporâneo, que é o mais atual, que é o quê? Utiliza regras e princípios da contrologia, que são quais os princípios e regras? Observação da postura, controle da respiração, centro de força, controle do corpo, precisão no movimento e fluidez desses movimentos, tá? O Pilates contemporâneo ele usa equipamentos do Pilates original e novos acessórios. Como quais são esses acessórios? Fitball ou bola suíça, overball, TRX. O que é o TRX? Total Body Resistance Exercise, tá? Faixas elásticas e outros. Qual é a diferença básica? Isso aqui eu descobri lendo ontem. Eu achei muito interessante. Porque, assim, eu faço Pilates também. Apesar de estar afastado, né, nesse período. Mas eu faço Pilates também. E eu não sabia disso. Isso, para mim, foi uma novidade. Então, olha só. A diferença entre o Pilates original e o Pilates contemporâneo é que o contemporâneo não usa séries fixas. Então, o que são as séries fixas? São, por exemplo, seguem mais ou menos a mesma lógica da musculação, que é muito a base da educação física, pessoal. É muito a base, entendeu? Tudo que você vai fazer de exercício, ele vai te dar um conjunto de séries. Por que o conjunto de séries? Porque você vai fazer o exercício até cansar o seu corpo, você vai precisar de um tempo de recuperação, você vai precisar fazer o exercício de novo e vai precisar de outro tempo de recuperação. Então, essas séries, na verdade, você pode fazer 1, 2, 3 séries, 4 séries de X repetições. Mas por que você precisa dar esse intervalo? Por causa da via energética, tá? E aí a gente não vai entrar em bioquímica aqui, porque não é o ponto para vocês, tá ok? Mas eu preciso entender que o quê? Que eu vou trabalhar com séries porque eu preciso no meio de uma série, de um bolinho, de um conjunto, de um bloquinho de repetição, eu preciso ter o meu tempo para o meu organismo respirar, tá? Para que eu possa voltar e fazer o exercício de novo. Porque todo exercício, presta atenção, todo exercício, ele tá? Um momento de estresse para o meu corpo. Então, o meu corpo ele fica estressado. Então, para que ele deixe de ficar estressado, ou melhor, recupere a energia dele, eu preciso dar esse tempo de recuperação. E cada bloquinho de estresse é chamado de uma série. Ok? Então, o contemporâneo, você não tem essas séries fixas. Ah, você vai fazer 3 séries de 12 repetições. Não. Você fica livre para criar o método em cima do método original, para criar a série. Então, por exemplo, você faz aí quantos você conseguir fazer sem parar. Ou então você vai vir e falar assim, não, você vai fazer só 8. Pronto. Ou então, não, você vai fazer o máximo que você conseguir. Então, depende, vai trabalhando tudo em cima do original, tá?
E aí, essas variações que a gente tem hoje em dia, basicamente, são o funcional. O que que é o funcional? Tudo que é funcional, pessoal, tem a ver com o dia a dia da gente, tá? Então, ginástica funcional, pilates funcional, musculação funcional, tudo isso aqui vai trabalhar grupamentos musculares, grandes grupamentos musculares, tá? Para ajudar a gente no dia a dia. Ok? Então, o Pilates funcional vai trabalhar com equilíbrio, agachamento, saltos, simulando atividades do dia a dia. O aéreo. Bom, o aéreo ele foi criado na Espanha, tá? Ele segue o mesmo princípio da contrologia, que é ter o controle de todo o seu corpo, tanto como a respiração, mas usa um balanço, que na Espanha ele é chamado de colúmpio, ou columpio, eu não sei falar espanhol. Os exercícios podem ser com o corpo inteiro, ou parte dele apoiado no chão, ou totalmente suspenso, tá? O que exige muito equilíbrio de quem está realizando. Eu coloquei uma imagem aqui, porque muitas vezes quando a gente fala em balanço, a gente acha que o balanço tem que ser só aquele balanço que a gente conhece, né? E na verdade não. Na verdade pode ser um balanço de tecido, tá? Também muito utilizado no circo, no Pilates circense. A gente tem o Neopilates, que foi criado já no Brasil, ele visa um maior gasto calórico, tá? São exercícios que fazem uso de bases instáveis, e aí bases instáveis, não sei se vocês já viram aquela meia bola, ela é reta assim, ó, embaixo, na base, e aí ela vem uma meia bola em cima. Aí você fica em cima dela, né, tentando manter o equilíbrio e fazendo o exercício. Então usa bases instáveis. Às vezes a bola, a parte arredondada, fica virada para baixo e a base reta fica virada para cima, você fica em cima dela. E os movimentos são mais lúdicos. Mistura pilates, treinamento funcional e acrobacia de circo. Beleza? E aqui o último assunto para a gente encerrar, que faltam só 2 minutinhos, eu preciso liberar vocês para a próxima aula. Diferença de alongamento e flexibilidade, que vai ser o assunto dessa semana, se não da semana que vem. Bom, o que vocês precisam entender sobre alongamento e flexibilidade? Existe uma diferença muito grande entre alongamento e flexibilidade, apesar dos dois serem complementares, tá? Então, olha só, muita gente acha que as duas coisas é a mesma coisa, e não. Então, o que é o alongamento? O alongamento, ele é em nível muscular. Então, a capacidade do músculo de ser elástico, de se alongar, de se encompridar. Flexibilidade. O que é a flexibilidade? Flexibilidade já envolve articulação. Ou seja, o quanto uma pessoa ela é flexível, o quanto ela consegue, junto com o alongamento, fazer aquele movimento de uma amplitude grande, tá? De uma maior amplitude. Então, tem a ver com a amplitude de movimento e uma determinada articulação e a facilidade com que essa se move, tá? Então, olha só, o alongamento ele precisa ser habitual e ele é gradual. E incomprida a cápsula articular e os tecidos conjuntivos associados, assim como o próprio músculo. Porém, esse processo é lento. Então, eu posso dizer que uma pessoa ela é alongada quando ela tem flexibilidade? Sim, posso. Agora, eu posso dizer que uma pessoa é flexível quando ela tem alongamento? Não necessariamente, tá? O alongamento ele deve ser diário, de preferência, ou seja, todo dia eu preciso alongar, ok? Flexibilidade, ela é específica de cada articulação. Ah, professor, quer dizer que se eu tenho flexibilidade na articulação do ombro, eu vou ter na do quadril também? Não, acabei de dizer aqui, ó. É específica de cada articulação, determinada pela genética e pelo meio ambiente. Um alto grau de flexibilidade em uma articulação não indica um alto grau de flexibilidade nas outras. Acabei de falar. Quais são os benefícios? Melhora a flexibilidade, combate o desequilíbrio muscular, porque eu tenho sempre um músculo que puxa e um que empurra. São os músculos agonista e o antagonista. Professor, eu preciso decorar isso? Não. Tá? Melhora o desequilíbrio postural, melhora a capacidade do músculo de relaxar, previne lesões, provoca aumento no desempenho das atividades de vida diária. Ela pode ser uma flexibilidade geral ou específica. A geral são das principais articulações, tá? Quadril, coluna, cintura escapular, que é a nossa escápula das costas, tá? Permite realizar movimentos com amplitude ótima. E a flexibilidade específica é aplicável somente nas exigências extraordinárias. Por exemplo, os ginastas.
pessoal de ginástica artística, tá? E se restringe a algumas articulações pertinentes. Uma boa forma e segura de alongar e relaxar é fazê-lo de forma lenta e suave. Mas para que haja um alongamento eficiente é necessário que o músculo esteja aquecido. E aí ele dá algumas sugestões de como fazer o músculo, você aquecer o músculo, e aí eu não vou entrar nesse mérito, até porque não é interessante para a gente aqui. Ok? Pessoal, dúvidas? Vamos lá, deixa eu ver esse chat aqui. Não tá bom não? Por que não tava bom não? Não tá, não, tá bom. Ah, tá. Não tá, não, tá bom. Pessoal, alguma dúvida? Dúvidas? Se não tiverem dúvidas, vocês têm aula agora? Se vocês tiverem aula agora. Não tem aula não, Roberto? Ninguém tem aula agora? Tranquilo? Quem tem aula aí, tchau. Vaza. Vai embora. Senão o outro professor vai brigar com nós. Tá? Pessoal, se ninguém tiver dúvida, eu vou interromper a gravação aqui. E aí eu vou colocar